Bem, é com grande satisfação que, em nome da diretoria do Sindicato de Servidores Públicos do município de Jundiaí, eu abro uma série de encontros com os candidatos a prefeito. Aproveito para saudar os servidores presentes, os membros da diretoria, aos convidados e a todos que acompanham pela internet nessa transmissão ao vivo. Nosso primeiro convidado é o candidato pelo Partido Socialista e Liberdade, PSOL, Vanderlei Vitorino, o nosso conhecido por nós como BA, e seu vice, Durval Fagundes. Então, é um prazer para todos nós recebê-los nessa noite. Nosso propósito, objetivo é conhecer as propostas das políticas de RH para os servidores contidas no seu programa de governo. Como dissemos no documento encaminhado à sua assessoria, acreditamos que os servidores públicos são entes fundamentais na qualificação e eficiência da gestão pública, sendo que é por meio deles que a relação com o munícipe se efetiva. Portanto, acreditamos ser imprescindível sua valorização. Desta forma, espero que possamos aproveitar ao máximo esta oportunidade de ouvirmos sua opinião, seus projetos voltados aos servidores públicos de Jundiaí. Também gostaria de fazer uma referência ao candidato a vereador pelo PSOL, que está entre nós, que é o Fernando de Oliveira Fonseca. Bem-vindo e uma boa noite. Candidato, a palavra é sua. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo aí pela internet, todos os internautas. Mais uma vez estou aqui falando sobre política, programa de governo, um sonho de uma cidade justa, igualitária, fraterna, aqui com vocês, servidores públicos, que eu tenho um carinho muito especial pelos servidores públicos e não tenho nenhum problema de manifestar esse carinho pelo grau de importância que ele representa, não só na minha vida, mas na vida de todo cidadão, pela construção desse nosso país. Eu quero iniciar falando, então, a respeito do nosso programa de governo, justamente na questão dos servidores públicos. Para a gente, a coisa pública, ela não pode ser tratada como ela vem sendo tratada nos últimos quase 30 anos da nossa cidade, com descaso, com desdém. Principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, que têm arroxo salarial, que não têm condições, muitos não têm condições adequadas de desenvolver os seus trabalhos nos seus locais de trabalho, equipamentos, remuneração, qualificação. E quando os servidores se manifestam contrário às administrações, na sua grande maioria são perseguidos. Então, é essa outra relação que a gente quer ter com os servidores públicos. Então, falar de programa de governo para a gente, do PSOL, é pensar no ser humano. Nosso programa de governo, ele é pautado em alguns princípios: a solidariedade, a justiça social, o interesse público, a ética e transparência, democracia participativa popular e desenvolvimento. Não desenvolvimento urbano e social apenas, um desenvolvimento humano. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós pensamos para governar a cidade é pensado a partir da valorização e o respeito ao ser humano. Isso significa valorização e respeito aos servidores públicos também. Porque são essas pessoas, são vocês, que vão estar lidando com a gente. São vocês que vão estar nos atendendo. Seja numa unidade básica de saúde, seja numa creche, seja enfim, em todos os lugares são vocês, seres humanos, servidores públicos, que vão estar nos recebendo, nos acolhendo. E para que vocês possam fazer isso, esse acolhimento com qualidade, nós temos que ter o respeito. E o respeito passa pela questão profissional, passa pela questão salarial, passa
condições reais de qualidade de trabalho. E isso vocês não têm hoje, né? Nosso programa de governo entende que pensar uma administração, uma nova administração pública, é ter um olhar para a valorização dos servidores públicos no que diz respeito a esses servidores, a esses funcionários, que são cargos comissionados, que hoje em Jundiaí gira em torno de 600 cargos comissionados, né? Isso significa que cada vez mais a qualidade de serviço prestado para a sociedade fica desqualificada, porque eles não têm compromisso como vocês, funcionários públicos concursados, têm. Eles têm compromisso com aquela administração, com aquele patrão, né? Porque é assim que eles não enxergam o governo municipal, ou o governo estadual, ou o governo federal. Eles acabam enxergando o governo como seus patrões. Então, eu tenho que fazer de tudo para me manter no meu emprego. Não é isso que nós queremos. É inverter essa lógica. Como que nós vamos fazer isso? É diminuir drasticamente os cargos comissionados. De que forma? Concurso público. Esses dias eu estava dizendo que, a respeito da saúde, a saúde tem um problema seríssimo, hoje, principalmente no São Vicente, né, que está superlotado, mas sem eu estar em algum cargo já eleito, nós, do pessoal aqui em Jundiaí, conseguimos uma emenda no valor de R$500 mil para a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim São Camilo. E isso está sendo tratado pela administração com muito desdém. Eles só estão construindo a unidade básica de saúde hoje porque houve muita pressão, tanto do meu partido, quanto a minha pressão particularmente, e principalmente da pressão popular. Mas a unidade básica de saúde está sendo construída. Bacana, né? Só prédio não funciona. Não é a senhorinha que vai limpar, a faxineira ali, a senhorinha que vai fazer o cafezinho, que vai resolver o problema, porque essas pessoas estão em cargos comissionados. Essas pessoas, elas têm que ser concursadas. Essas pessoas têm que ter concurso desde a parte técnica até a parte clínica médica. Porque não vai adiantar nada a gente construir a unidade básica de saúde. É essa visão que a gente está tendo. E hoje nós não temos médicos suficientes para atender. Ontem veio uma reclamação para mim que, aliás, hoje de manhã, né, que não tem médico na unidade básica de saúde do Jardim Guanabara, que o médico tirou férias, um dos médicos saiu de férias, o outro saiu de licença porque é candidato ou candidata, eu não sei quais são os médicos que estão lá, e o médico que deveria estar lá não estava lá. Então não tem médico para atender a população. Isso significa que tem que ter concurso público. Não adianta contratar também, apenas contratar por contratar. Tem que ser concurso público. Para valorização da coisa pública. Para valorização de um governo público, devolver o público para o público. É esse o nosso objetivo enquanto governo. Ter um novo olhar, uma nova perspectiva de relacionamento com a população. E é aí que vocês, enquanto funcionários públicos, entram. Como é que a gente vai ter essa nova relação com a população? Hoje a população acha que um balcão de qualquer repartição pública é o balcão de negócios, né? Vamos lá negociar. Seja na creche, seja no hospital, seja na educação, vamos lá negociar. Não é isso que nós queremos. É uma outra visão, uma outra relação que nós queremos. Nós queremos uma relação de resolver o problema daquela pessoa que está procurando aquele atendimento. Mas não resolver porque eu sou obrigado a resolver. Porque eu estou ali como funcionário, eu tenho que resolver. Não. Resolver porque tem uma relação de ajudar mesmo, solidariedade, comprometimento com a população. Mas isso só vai ter a partir do momento que o funcionário se sentir valorizado, se sentir respeitado, em todos os sentidos. Nem sei se eu devo falar, eu estou correndo algum risco aqui, mas chegou para mim a informação do assédio moral. Assédio moral que alguns servidores públicos estão sofrendo nesse período eleitoral.
principalmente nesse período eleitoral. Porque se você não fizer isso, você pode ser prejudicado ali. Porque se você não fizer aquilo, você pode ser transferido para alguma região. Isso é crime, gente. É essa relação que a gente quer mudar. Eu vou fazer aquilo porque eu acredito naquilo. Mas eu não vou ficar fazendo campanha de nenhum governo, de nenhum partido. Eu vou fazer aquilo que pede o meu trabalho. Assédio moral é crime e tem que ser denunciado. E aí eu estou pedindo com muita caridade para vocês do sindicato, que vocês tenham um olhar mais específico neste momento para essa relação que está acontecendo hoje, nesse momento eleitoral. Porque é isso que está acontecendo. As denúncias chegam e a gente não tem como provar, porque as pessoas têm medo de denunciar, de fazer a denúncia, até mesmo de filmar, de tirar uma foto, mas a gente sabe que isso acontece. Acontece tanto na região central, como até nas regiões mais longínquas da cidade. Mas, infelizmente, acontece. Essa relação a gente tem que mudar. E lendo o documento que vocês me encaminharam, eu senti falta de uma coisa. E aí eu vou puxar a brasa para o meu lado, né? Vocês me conhecem, muitos de vocês já me conheciam, e me conheceram militando no movimento negro, nos movimentos sociais, movimento popular, e eu não poderia deixar de falar que eu senti falta do compromisso que existe a lei e ela não é aplicada no município, que é a lei da cota. E aqui no documento não está. E a gente quer aplicar a cota. Não, a cota em todos os níveis. Hoje a cota não funciona, não existe a cota. A cota para mulher, a cota para negros, a cota para deficiente. Aí eu não estou falando só de servidores públicos. Eu estou ampliando essa questão da cota. Eu estou ampliando para os cargos maiores, para os secretários, para os diretores. A gente precisa dar visibilidade. A gente precisa ter condições de fazer com que o negro, com que a mulher, com os portadores de necessidades especiais tenha visibilidade nessa cidade. De que forma que a gente faz isso? Colocando eles em cargos de visibilidade. Então, um secretário, uma secretária, um diretor de algum departamento, isso ajuda e muito a construir a identidade jundiaense. Jundiaí não é branca italiana. Jundiaí é miscigenada. Tem branco, tem negro, tem amarelo, tem todas as cores que a gente possa imaginar. E é isso que nós queremos. É esse o nosso governo. Vem todo mundo. Vamos conversar todo mundo. Então, essa relação, para a gente, enquanto cumprimento da cota, é só para os funcionários que vão prestar o concurso. Nós estamos ampliando. Nós queremos que essa questão da cota seja também para secretários e diretores. Ou seja, ter um outro olhar sobre a administração. É uma gestão técnica. A gente estava vindo para cá, estava conversando com o meu vice aqui, o Durval, né? O Durval Fagundes, tá, gente? Estava conversando com o Durval Fagundes e a gente estava, e com o Fernando, né? E a gente estava falando justamente o que nós iríamos falar com relação aos cargos comissionados. Não precisamos ser tão, como que eu posso dizer assim, a palavra não é radical, mas tão enfático, né? A ponto de não ter cargos comissionados. Nós sabemos que cargos comissionados são necessários, mas cargos comissionados não é funcionário público. Cargo comissionado é cargo político. Então, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, a ADI, né, tem que ser funcionário público, com plano e cargo de salário. Né? É essa a visão que a gente quer mudar. Então, quando a gente fala que a gente quer romper essa lógica de pensar uma administração pública a partir dos cargos comissionados, que nós vamos valorizar todos os cargos comissionados, a gente está pensando na valorização do ser humano, na valorização do ser humano enquanto administração pública, na valorização do ser humano enquanto cidadão jundiaense. Porque não, é um absurdo a gente chegar, pelo menos para mim,
quando eu chego nos equipamentos públicos e eu sei que aquela pessoa não é funcionária pública. Para mim, isso é um desaforo tão grande. E a gente percebe isso quando a gente vai pedir alguma informação. No tratamento, né? Já nos tratam diferente. Então, você chega na unidade... Quantas unidades básicas de saúde que eu estou percorrendo por essa cidade? E aí você chega nessas unidades básicas de saúde, você vai fazer alguma pergunta, a pessoa te trata mal. Aí você pergunta, depois, com muita conversa, você pergunta se é funcionário de carreira. Não é. A maioria não é. A maioria das pessoas que nos tratam mal, eu falo nos tratam mal porque eu uso o serviço público, gente. E eu não tenho problema nenhum de falar. Sofri um acidente há 2 anos atrás, e fiz uma cirurgia no joelho. E foi no São Vicente que eu fui. Sem problema nenhum. E faço questão de ir para o São Vicente, porque eu acredito no SUS. Eu tenho o maior plano, o maior convênio médico do mundo, que chama Sistema Único de Saúde. E a gente tem que fazer ele funcionar. Então, quando eu falo que eu uso o serviço público, é porque eu acredito no serviço público. Eu não posso simplesmente falar uma coisa e fazer outra. Eu sou assim. Não exijo isso de ninguém. Não exijo que as pessoas que estão lutando comigo, estão ao meu lado nas lutas, ajam da mesma forma. Não é isso. Mas eu tenho esse princípio. A minha formação foi assim. Florestan Fernandes... ele morreu no servidor público em São Paulo. Os filhos dele queriam matar ele, porque ele não queria, quando ele ficava doente, ele queria ir para o servidor público. Ele falava, eu sou um servidor público, eu vou para o hospital que eu ajudei a construir. Eu acredito nesse hospital. E foi lá que ele veio falecer. Então, vendo pessoas, homens importantes, como Florestan Fernandes, agir dessa forma, me reforça a ideia da valorização da coisa pública, do serviço público. Então, para mim, é um terror, assim, é a coisa mais horrenda, chegar no equipamento público e não funcionar. Não funcionar porque não tem servidor público. Porque o governo municipal não quer fazer concurso público. Vocês conseguem compreender? Aí, se eu não estiver enganado... Aí tem 2 pessoas aqui que podem falar com mais... Mas se eu não estiver enganado, paga-se hoje para uma criança ir para a creche R$ 500. Então, falta a creche. Mas é mais fácil pagar os R$ 500 para a criança estar numa creche particular, porque aí daí não tem que fazer o concurso público. Vocês entenderam a inversão da lógica de pensar a cidade, de administrar a cidade? Nós queremos inverter isso. Claro que essas crianças que estão lá, elas estão lá e têm que continuar lá sim. Porém, mais um exemplo de que nós podemos muito mais, nós também conseguimos uma verba no valor de R$ 500 mil para construir uma creche lá no Vetor Oeste, lá no Residencial Jundiaí. E o governo municipal perdeu essa emenda. Ou seja, esse dinheiro voltou para o Ministério da Educação. E sabe por que voltou? Porque é um dinheiro conquistado por um partido de oposição, conquistado por mim, que sou de oposição. Ou seja, as crianças não tinham importância, as mães que estavam lá não têm importância. A creche não foi construída porque não se valorizou o dinheiro que veio, recurso que nós conquistamos para poder construir a creche lá. Aí prefere-se pagar R$ 500 por criança para colocar numa creche particular. Isso chama privatização. E nós somos contra a privatização. Claro que as empresas que estão trabalhando, oferecendo o serviço, elas são muito bem-vindas. Mas elas não podem substituir o papel do governo. O governo tem um papel, a empresa privada tem outra. Acabei de falar lá em cima para vocês, que cada um cumpre o seu papel. Nós, enquanto governo, já estou falando nós, que eu já fui eleito, nós, enquanto governo, temos um papel na sociedade. E a gente vai cumprir o nosso papel. Vocês, enquanto movimento sindical, movimento social, movimento popular, ONGs, têm um papel na sociedade e vocês têm que cumprir o papel de vocês. Porque não vai adiantar eu, que sou de um partido de esquerda, ou seja, um partido, um governo
colocar um governo popular, democrático popular, se vocês não estiverem nas ruas dizendo para nós que nós estamos errados, apontando para nós aonde que nós temos que corrigir. Né? Então, cada um tem o seu papel. As empresas privadas também têm o seu papel. Então, no frigir dos ovos, a gente vai lá, contrata uma empresa privada para atender a demanda. Mas isso não é a solução do problema. A solução do problema é o quê? Exemplo de novo, construir a creche. Hoje nós temos um déficit de mais ou menos 1.300 vagas. Né? Nós precisamos construir mais ou menos umas 1.300 vagas. Isso que estão cadastradas. Né? Fora as que não estão cadastradas. A gente vai colocar essas 1.300 crianças pagando R$500 cada uma por mês? Isso não é a privatização? Isso não é jogar o dinheiro público no ralo? Sendo que com esse dinheiro, nós temos condições o suficiente de construir creche para acabar com a demanda. Esses dias perguntaram assim para mim, mas quantas creches o senhor vai construir? Quantas creches são necessárias? A nossa lógica não é quantas creches nós vamos construir, quantas escolas nós vamos construir. Quantas são necessárias para acabar com a demanda? É essa quantidade que precisa ser construída. É resolver o problema. De uma forma ou de outra, nós temos que resolver o problema, solucionar o problema. E aí fica aquela discussão, não, porque eu vou, na região leste, eu vou asfaltar 10 quilômetros. Aí o outro candidato fala, não, eu vou asfaltar 12. O outro vem e fala, eu vou asfaltar 14. Não é isso que nós queremos, essa briguinha. Né? De quantos a gente vai... Quantas são necessárias? A gente quer inverter essa discussão. Por que a gente quer inverter essa discussão, essa lógica? Por conta da valorização e o respeito ao ser humano. É o princípio básico da nossa campanha. É o ser humano que é fundamental para a gente. É isso que está nos nossos princípios, é isso que norteia o nosso programa de governo. Então, se você pegar meio ambiente, se você pegar habitação, a saúde, tudo perpassa pela valorização e respeito ao ser humano. E é aí que entram vocês, funcionários públicos. Porque vocês são peças fundamentais, que vai nos ajudar, que vai ajudar a gente a construir essa nova relação de governo e sociedade. Esse princípio diferenciado. Chico, o Chico Buarque, cantava que morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Pô, o cara morreu e está atrapalhando o trânsito. Isso há quanto tempo atrás ele fez essa música? E ainda ela serve para a gente. O cara não tem valor. O cara foi atropelado, o cara não tem valor. Ele morreu, ele está me atrapalhando, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que passear. Pô, mas é um ser humano que morreu. E a gente não se importa. Né? Então, alguns podem dizer, o BA é sonhador. Graças a Deus. O BA é utópico. Graças a Deus. Sonho, tem utopia, porque é que faz eu caminhar. Dia após dia. De construir um mundo novo, de construir uma outra Jundiaí possível. E essa outra Jundiaí é possível. Essa Jundiaí da solidariedade, uma Jundiaí da justiça social, uma Jundiaí do interesse público, da ética, da transparência. Eu não vou precisar agora quando foi, acho que o Vitor estava presente, se eu não estiver enganado, teve a conferência da transparência e controle social, agora no início do ano, né, logo depois do carnaval, se eu não estiver enganado. E eu fui eleito para as etapas estadual e nacional. E uma das minhas propostas, tanto na etapa municipal quanto nas demais etapas, era a questão do financiamento público de campanha, que isso também consta no programa. Mas o que isso tem a ver com o servidor público? Tem tudo a ver. Porque vamos fazer uma conta rápida, a questão do financiamento público de campanha. Conta rapidinha. O ano que vem, o prefeito eleito passa a ganhar em torno de 15 mil reais, perdão. Em torno de 15 mil reais. Conta rápida, arredondando, 4 anos, 52 salários, dá mais ou menos 800 mil reais.
Aí um candidato, ele declara que ele vai gastar 16 milhões de reais numa campanha. Vamos subtrair isso? Vai dar mais ou menos 15 milhões e 200 mil reais. Da onde que vai sair esses 15 milhões e 200 mil reais? Do arroxo salarial de vocês. Da prestação de serviço de baixa qualidade. Na saúde, na educação, na creche. No asfalto que você passa com o seu carro e começa a esfarelar. Não é verdade? Então, alguma coisa está errada. Esse almoço vai sair muito caro, gente. Então, a gente tem que pensar nessas questões. E eu fui para Brasília, fui para São Paulo com esse propósito de defender o financiamento público de campanha. Passou a proposta de financiamento público de campanha. E eu não tinha noção, porque assim, eu fui uma voz solitária na etapa nacional. Porque queriam se discutir tantas coisas importantes também, mas ninguém queria discutir financiamento público de campanha. Na etapa nacional foi ao contrário. Assim, todo mundo de outros estados tinha como meta a aprovação do financiamento público de campanha. E passou como resolução. São 80 propostas da Conferência de Transparência e Controle Social. Desde financiamento público de campanha, criação de Conselho de Transparência e Controle Social. Então, isso é que me move a estar candidato, a sair candidato, porque eu acredito que uma outra Jundiaí é possível, um outro Brasil é possível. Partindo desses princípios. Como eu disse, sem ter a conferência, nós já discutimos ética e transparência. Então, a Conferência de Transparência e Controle Social só veio reforçar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. E a gente quer aplicar isso no município. A gente quer aplicar isso no município porque a gente entende que a partir do nosso município, a partir da valorização dos nossos funcionários, é que a gente vai construir essa cidade realmente voltada para o social. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mas eu vou dizer mais uma coisinha. Para poder encerrar, daí a gente abre para as perguntas. Eu acho que é mais fácil. Prefiro mais fazer um debate do que ficar falando sobre as minhas propostas, né? Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: a gente lutou tanto para a gente ter o PAC, já que existe o PAC, então vamos lutar para o PAC vir para Jundiaí. O PAC veio para Jundiaí. E o dinheiro do PAC foi para onde? Para 9 de julho. O dinheiro do PAC era para quê? Reurbanização das submoradias. Esse dinheiro do PAC, que foi construído, que foi reformado aqui a 9 de julho, que é importante também a reforma da 9 de julho, a revitalização da 9 de julho, claro que é importante. Mas naquele momento, o que era mais importante, e neste momento, o que é mais importante, é a reurbanização do Jardim São Camilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pouco tempo desmoronou tudo por conta da chuva e pessoas morreram. Não é verdade? Então, o PAC, que era para ajudar a valorizar a vida das pessoas, garantir a vida das pessoas, não foi usado para sua finalidade. Não foi usado para essa finalidade. E aí, para encerrar mesmo, o município gasta cerca de 40 milhões, mais de 40 milhões, para propaganda de uma cidade que não existe. Eu fui para Rio Mais 20, participei da Rio Mais 20, aí tinha lá um stand do governo municipal lá. Se você olhar aquele stand, a forma que eles colocaram lá, o que eles colocaram lá no centro, aquele trem lá, o VLT, que eles colocaram lá como amostra lá no centro, parece que já está funcionando na cidade. Então, alguma coisa está errada na questão da propaganda e marketing. Mas mesmo assim, paga-se 40 milhões para Duda Mendonça. Então, alguma coisa está errada. Enquanto gente morre em deslizamento, nas encostas.
Vocês conseguem compreender? Essa lógica a gente quer inverter. Então, quero agradecer mais uma vez e abrir, então, para as perguntas para a gente poder responder. Obrigado, viu? Bom, de acordo com o protocolo, o senhor teria até 1 hora para discorrer sobre o tema inicial do documento que foi encaminhado à sua assessoria. A partir de agora, nós entramos nas perguntas e serão 5 perguntas que eu vou ler ao senhor, o senhor responde e, assim, serão as 5. Na verdade, quebrando o protocolo, serão 6 perguntas, porque são 2 perguntas com o mesmo tema, então nós vamos abrir essa sessão e ler as 2 perguntas. A primeira pergunta é da Cleide, e ela pergunta: a respeito dos aposentados, gostaria de saber se há algum tipo de proposta de valorização para estes servidores. Exemplo, ampliar para os aposentados o vale alimentação com serviços, com recursos do RH. A gente veio discutindo essa pergunta. Essa pergunta, vindo para cá, a gente estava conversando a respeito dessa pergunta. Olha, Cleide, eu não posso mentir para você. Não posso mentir para você, não posso mentir para os internautas, eu não posso mentir, porque isso não é de mim. E aí, quando eu falo que eu não posso mentir, eu não acredito que a extensão do cartão alimentação é uma forma saudável de valorizar o aposentado. O aposentado tem que ganhar bem. O servidor público tem que ganhar bem para que ele se aposente com um salário com dignidade. Não dá para os servidores públicos ter a gente, no Estado, a gente fala assim, né, Fernando? O vale coxinha, porque dá para comprar uma coxinha só, né? O cartão alimentação dá para comprar uma coxinha. Então, ou você come uma coxinha por dia e fica satisfeito, ou você passa fome, né? Então, mas assim, é a valorização do servidor público a partir de um salário decente. Então, não é isso que garante. Não é a extensão do cartão alimentação que vai garantir essa valorização do servidor público. Muito pelo contrário. Eu acho que o servidor público aposentado ele vai acabar se sentindo mais humilhado. Eu preciso de um benefício para poder sobreviver. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a valorização de fato. E valorização de fato passa pelo aumento real de salário através de um plano e cargo de salário dos servidores públicos. Começa por aí. Então, o servidor público, ele tem... Aliás, qualquer trabalhador, isso eu penso no geral, qualquer trabalhador ele tem que ganhar bem para que ele possa comer onde ele quiser, a hora que ele quiser. Né? Viajar para onde ele quiser. Não que ele tem um cartão, alimentação, e aí eu vou comer naquele restaurante, porque só aquele restaurante aceita. Ou eu vou comprar a minha cesta básica naquele supermercado, porque só aquele supermercado aceita. Não. Ele tem que ter um salário que ele consiga adquirir a sua alimentação, seja no restaurante, seja no supermercado, da forma que ele bem entender. E aí passa pela valorização do plano e cargo de salário que a gente vai fazer, sem sombra de dúvida. Isso tem que ter e tem que ser respeitado. Isso que vai garantir a qualidade na prestação de serviço do governo para a população. Porque se a gente não tiver essa qualidade, não adianta nada a gente oferecer um serviço. Bom, a próxima pergunta, o tema é transportes. O José Vitor, ele pergunta: como é possível resolver os problemas de transporte e trânsito em Jundiaí? E o Alcir, ele pergunta: que proposta o senhor tem para melhorar o trânsito na saída dos moradores da região oeste, já que o viaduto da Avenida Jundiaí está obsoleto? Acha justo temos que depender da construção, no caso do shopping aqui, no caso do shopping em Iguatemi, mais esse trânsito, mais esse volume de trânsito, como ficaria sem esse viaduto? Tá, então vamos começar ali
justamente pelo lado leste ali, né? Hoje a gente parou, hoje pela manhã a gente estava fazendo campanha e paramos para conversar numa imobiliária. E o rapaz começou a falar que os aluguéis estavam muito caros, as casas são muito... É muito difícil para eles que trabalham em imobiliária estar conseguindo alugar e até mesmo vender casa. E aí eu disse para ele o seguinte, e ele reafirmou o que eu disse. Isso chama-se especulação imobiliária. A supervalorização dessa especulação imobiliária que acontece em Jundiaí é terrível. E aí causa problema no trânsito. Entendeu? Então, quando eu falo a questão da Zona Leste ali, principalmente a Ponte São João mesmo, né? Tem vários empreendimentos imobiliários construídos ali. Nem todos estão habitados. Vai ser um verdadeiro caos quando as pessoas passarem a morar nas suas casas, nos seus apartamentos. Porque se eu comprei, eu tenho direito de morar. Mas como que a gente resolve esse problema? Quando aquele empreendimento imobiliário pediu para ser construído naquela região, naquele local, o governo municipal ele tinha o dever de pedir a contrapartida. E a contrapartida, nesse caso específico da Zona Leste, o mínimo seria a construção de um outro viaduto. É o mínimo. Alargamento das ruas, construção de mais uma unidade básica de saúde, ou ampliação do PA, ou ainda a construção de uma policlínica, tirar o PA e construir uma policlínica, ou tirar a unidade básica de saúde e transformá-la em uma policlínica com atendimento 24 horas, com especialistas, com alguns exames que podem ser feitos na própria policlínica. Então, essas seriam as contrapartidas que o município teria que ter pedido para aquele empreendimento imobiliário. E não foi feito. É a mesma coisa o shopping que está sendo construído aqui na 9 de julho. Fez a rotatória, ficou bonito, né? Aquela praça. Como que é o nome da praça? Alguém sabe? Não. Tem uma praça bonita, que tem uma cascata. Aí outro dia eu passei lá, verãozão, né? Janeirão, passei lá. A criançada que mora ali na Vila Ana e que estuda no SESI, que estuda... Tem outro colégio ali, como é que chama aquele colégio? Estadual? Isso, no Rotary. A molecada ali nadando. A água caindo, a molecada nadando. Aí chegou a polícia. Chegou a guarda municipal, para ser mais exato. A guarda municipal e eu parei. A guarda municipal chegou e eu parei. Aí os caras foram lá, falaram um negócio para a criançada. Na hora que eles me viram assim, aí eles foram conversar comigo. Aí eles foram conversar comigo, ô Bea, você viu só, molecada? Aí, deixa a molecada brincar, gente. Deixa a molecada se divertir. A molecada daqui a pouco vai para a escola, é 5 minutos só de banho. 5 minutos só, o calor desse. Se eu fosse moleque, eu também estaria ali. Mas aquilo ali não vai resolver o problema. É uma contrapartida bonita para a cidade? É. Valorizou a região? Valorizou. Embelezou? Embelezou. Resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu o problema. Agora, resolve o problema quando se constrói uma unidade básica de saúde aqui no Engabaú, que foi construída pelo shopping. Essa é uma contrapartida importante. Mas só isso não resolve o problema, porque nós estamos falando de trânsito. E nós estamos falando de transporte. Isso não resolve o problema de trânsito e transporte. O que resolve o problema de trânsito e transporte na cidade, e aí como um todo, é transporte coletivo público. É isso que nós defendemos. Se você pegar o documento do seu carro, está lá escrito, veículo de passeio. Quem é que usa o seu veículo como passeio? Você usa para trabalhar, você usa para isso, você usa para aquilo, menos para passear. Você não tem dinheiro, você não tem tempo. Então, alguma coisa está errada. É transporte público, coletivo que nós defendemos. E aí, volto a dizer, sonho. Com muito respeito, com muito orgulho, eu sonho. É isso que me move. E aí a Constituição
E o Estatuto da Cidade diz o seguinte, que transporte público tem que ser gratuito, porque é o direito à cidade. Jundiaí tem R$3 no transporte coletivo, não é público, é coletivo. É muito caro. As pessoas não têm dinheiro para andar de ônibus. E mesmo assim é superlotado. Não é verdade? Então você tem que aumentar a frota. Não aumentar a frota simplesmente do ônibus, porque tem regiões na cidade, tem regiões na cidade que não precisa necessariamente de ter um ônibus, mas precisa de ter alguma forma de locomover as pessoas das suas regiões para outras regiões, para o centro, enfim. Micro-ônibus. Micro-ônibus existia até um tempo atrás. Alguém vê micro-ônibus rodando na cidade? Sabe por quê? Vocês não vê micro-ônibus na cidade? Porque não existe mais micro-ônibus na cidade. Todos os micro-ônibus coletivos foram vendidos. Todos. Todos foram vendidos. Porque isso não dá dinheiro. Não dá para a empresa de ônibus. E nós queremos inverter essa lógica. Se a gente quer inverter essa lógica, tem que valorizar. Tem que ter ônibus, a frota tem que aumentar. Não pode ser esse ônibus que, se você pegar o chassi de um caminhão e colocar a carcaça, é a mesma coisa. O nosso ônibus em Jundiaí é isso. É um caminhão em formato de ônibus. Ele é duro de andar, duro, saculeja. Eu ando de ônibus, gente. Acabei de falar para vocês que eu utilizo os equipamentos públicos e me locomovo de ônibus também. Então eu sei do que eu estou falando. Eu ando de ônibus para ir para os lugares. Muitas vezes eu vou fazer campanha de ônibus. Então não estranhem se vocês me verem saindo de casa de ônibus para fazer campanha. O Vitor mora perto da minha casa, ele sabe muito bem disso. Né, Vitor? Sim. E não é problema isso para mim, muito pelo contrário. Né? Agora, o ônibus tem que ser de qualidade. Ele não, principalmente no final de semana, que diminui a frota. Eles tiram a frota, aí você fica de uma região para outra, você demora 1 hora e meia para chegar nos lugares. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Então, a nossa proposta, para resolver o problema de trânsito, claro que nós temos que fazer avenidas, claro que nós temos que ampliar as nossas ruas, as nossas avenidas. Isso tudo, a malha viária, ela precisa ser resolvida com construção, isso não tem dúvida. Mas, imediatamente, nós podemos resolver o problema de trânsito e transporte na cidade com transporte público coletivo. Gradativamente, eu estava dizendo a respeito de ser gratuito, né? Gradativamente, a nossa proposta é a redução da tarifa. Que isso está previsto na Constituição, no Estatuto da Cidade, não sou eu que estou inventando isso, não. Nós também não queremos romper um contrato que já existe com as empresas, não é isso. Mas nós queremos rever. Nós queremos a criação do Conselho Tarifário, nós queremos a criação do Trânsito e Transporte, do Conselho do Trânsito e Transporte na cidade, porque é isso que vai garantir que a gente consiga gradativamente diminuir o valor da tarifa. E logo de cara, nós temos condições, ao finais de semana, colocar a tarifa a R$1, sim. Próxima pergunta da Anita Petrin. Além do sindicato, qual outro canal de comunicação que o senhor manteria com os servidores? Se eu não disse agora, eu acho que eu disse lá em cima só. A gente conversou tanto, né? O sindicato é fundamental para a gente. A minha formação vem de movimento popular, movimento sindical. Então, essa relação a gente tem que ter. Esse diálogo a gente tem que ter. E até mesmo para a gente fazer com que a cidade cresça. E aí, todos os sindicatos, todos os movimentos, né, de todas as categorias, não só os servidores públicos, como as outras categorias também que atuam na cidade, é importante a gente ter esse canal aberto. Né? Em que pese que eu sou e defendo uma outra sindical, uma outra central sindical, eu sou da Intersindical, mas a CUT é uma parceira muito importante que tem que ser valorizada. A CUT que está aqui em Jundiaí, tem outras centrais sindicais, mas são menores, não tem tanta atuação assim. Então, para que a gente possa ter esse diálogo com
com os trabalhadores, aí eu estou falando trabalhador de todas as formas, é importante as centrais, o movimento sindical, ter essa abertura, sim, para conversar com a gente, dialogar com a gente, para ver no que a gente pode construir as boas relações, né? Agora, ter vocês junto a gente, enquanto sindicato, ter vocês junto a gente, significa vocês estarem participando dos conselhos. É o fortalecimento dos conselhos. O diálogo é esse. Né? Acho que uma das formas que a gente encontra são os conselhos. Dá poder de voz e de fiscalização, de fato, para os conselhos. Os conselhos têm que funcionar. Hoje eles não funcionam. Muitos deles acabam sendo o braço do governo municipal. Não é isso que nós queremos. Mas nós queremos ter essa boa relação com os conselhos. E os conselhos é que vai fazer a gente, vai fazer com que o governo construa essa nova relação com os diversos movimentos. Então vamos pegar o Conselho da Saúde, por exemplo, que está um pouco mais estruturado, já tem uma outra dinâmica de participação. Né? A saúde no município ela só não está pior porque existe o conselho, gente. Com todos os problemas que possa vir a existir no Conselho de Saúde, a saúde no município só não está pior porque existe o conselho. Porque senão, eu não tenho dúvida que a saúde estaria pior. Em 28 anos de um mesmo partido governando essa cidade, 5 hospitais foram fechados. Então, o conselho é importante? Claro que é importante. Na eleição passada eu dizia, se o município não comprar o Hospital São Vicente, imediatamente não teremos mais hospital público municipal. Porque o São Vicente não... Lá atrás, há 4 anos atrás, porque o Hospital São Vicente não é público. Ele é filantrópico. E o convênio está acabando. E acaba este ano. Era isso que eu dizia. Eu vim aqui e disse isso. Aqui. No final do ano, o município foi e comprou, porque nós iríamos ficar sem um hospital. O falecido Ari Fossen, uma das brigas que ele teve em seu partido foi justamente a Casa de Saúde, que ele teve coragem e ousadia e peitou as ordens lá do partido e comprou a Casa de Saúde. Hoje nós temos um hospital que é público, que é do município e que não funciona. O hospital regional é uma briga que nós tivemos há muito tempo para que viesse para cá. Mas não era ali que nós queríamos o hospital regional. O hospital regional, ele não é do município. O hospital regional, o próprio nome já diz, ele é da região. Então ele tem que estar nas pontas da cidade, perto das rodovias, perto de grandes avenidas. A Casa de Saúde, ela tem que funcionar como hospital público municipal. Ela tem que ser reaberta como hospital público municipal. Então, é esse o diálogo que a gente quer ter com os servidores, a partir dos conselhos. E o conselho, para que eles possam ter esse diálogo com a gente, ele tem que ter autonomia. Ele tem que ter condições de falar, ele tem que ter condições de fiscalizar. Hoje, volto a repetir, muitos acabam sendo o braço do governo. Acaba dando eco àquilo que o governo fala, daquilo que o governo propõe e defendendo as coisas do governo. O conselho não é para isso. Pode até vir ser, mas quando a gente chegar numa outra Jundiaí que a gente sonha, uma Jundiaí possível. Pergunta do Reinaldo Cardoso. Qual sua opinião sobre a terceirização do fornecimento da merenda escolar no sistema de ensino municipal? Boa pergunta essa, porque eu iniciei falando a respeito da privatização, privatização da educação, privatização das creches, e a terceirização é um passo para a privatização. Eu sou totalmente favorável que a merenda escolar seja municipal. Eu sou totalmente favorável que os serviços prestados no município seja municipal de fato, seja do governo, entendeu? É isso que nós estamos propondo no nosso programa de governo.
Não a privatização, de nenhuma forma. Se nós estamos aqui falando com vocês, que são os servidores públicos, e falando do respeito, da valorização dos servidores públicos, como é que a gente pode defender a privatização? Então, vamos todo mundo cargo comissionado e fica tudo certo. Então, não é isso. Não é isso que nós queremos, não. Nós somos contra a privatização. E terceirização, para a gente, é um passo que está sendo dado para a privatização, seja em a área que for, em todas as áreas. Isso está acontecendo muito na educação. Eu vou falar um pouquinho do que acontece na educação, só vou citar esse exemplo, que tem o convênio com o Bradesco, a educação do município, com a Fundação Bradesco. Isso é um passo para a privatização, gente? Isso é um passo para a privatização. Eu quero que vocês, servidores públicos, se atentem a isso. Bradesco, a fundação é a melhor forma de ensinar, o melhor ensino. Cada um cumpre o seu papel, gente. Cada um cumpre o seu papel. A Fundação Bradesco cumpre o seu papel enquanto organização de fundação. E nós, enquanto governo, cumprimos nosso papel enquanto governo. Não dá para a gente misturar as coisas. Dá para eles nos ajudar? Claro que dá para eles nos ajudar, mas não dá para privatizar. E o rumo que está caminhando a Fundação Bradesco no município é um passo para a privatização. Dizer que vai dar um tablet para cada professor, um tablet para cada aluno no município, gente, isso é mentira, né? Isso é mentira, gente. Não é isso que vai resolver o problema da educação no município. Não é isso que vai resolver o problema da merenda. Com tantos escândalos. E vou mais além. Vou mais além. Por algum motivo, foi rompido alguns contratos com algumas empresas que forneciam merenda no município. Há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Logo em seguida, a gente, enquanto Partido Socialismo e Liberdade, a gente propõe no Congresso Nacional a CPI da merenda escolar no Brasil. Logo em seguida, o Fantástico denuncia as empresas corruptas da merenda. E eram empresas que prestavam serviço para o município. Então, assim, os motivos que levaram até hoje não foi explicado. Mas isso é privatização. Então, alguma coisa está errada, a gente precisa analisar bem. Eliana Neri pergunta: em relação à educação, existem demandas a serem alcançadas em relação aos professores e funcionários que trabalham nas escolas. Como está sendo tratado no seu plano de governo essas demandas? Eu tive a oportunidade de participar da primeira Conferência Nacional de Educação. Como eu falei, eu sou ligado a movimento social, movimento popular. Se eu não for nessas coisas, então não é justo, né? Assim, não tem porquê eu estar aqui. Assim, é minha visão. Não exijo de ninguém, volto a falar, não exijo de ninguém que tenha essa minha audácia, essa minha coragem de participar de várias conferências, de participar de vários segmentos, vários movimentos, mas esse sou eu, essa foi minha formação política que eu tive desde criança, dentro da igreja, no movimento sindical, no movimento popular e político. E uma das coisas que a gente defende lá, a questão 10% do PIB, que não passou, o piso salarial dos professores, o piso nacional dos professores. Aí eu estava conversando aqui, não, os professores até que estão um pouquinho melhor no município, um pouquinho, Ainda não chegou aquilo que a gente pretende chegar no município, mas dá para chegar. Então, isso que eu estou dizendo, a questão da educação, como que é o nome dela? Eliana. Isso que eu estou dizendo com relação à educação é justamente quando a gente pensa numa LDB que funcione, aplicar a LDB no município, aplicar os 10% do PIB, aumentar
de 25% para 30% o orçamento da educação, porque isso garante a valorização, o respeito tanto aos educadores, e aí eu coloco educadores, todas as pessoas que trabalham na escola, né? Ou na creche, porque para a gente creche também são educadores, né? Então, isso garante a valorização dos profissionais da educação e também garante aquilo que nós temos como princípio no nosso governo, que é o respeito e a valorização do ser humano. Então, esse é o nosso compromisso para a educação. Logo de cara, a gente tem condições de aumentar de 25% para 30%. Nós temos condições de aplicar, de rever a questão das ADIs, por exemplo. Nós temos condições de valorizar as ADIs. É esse o compromisso que o Partido Socialismo e Liberdade propõe no programa de governo. Essa valorização, esse respeito à educação. Dentro do PSOL, eu acabei de citar aqui Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, se fosse vivo, eu não tenho sombra de dúvida que ele estaria com a gente. Paulo Freire estaria com a gente dentro do Partido Socialismo e Liberdade, que são pessoas guerreiras, são pessoas que sempre estiveram à frente do seu tempo, mostrando que é possível uma nova forma de pensar e dirigir esse país, né? E em Jundiaí não é diferente. Então, está aqui a Paloma, que também está em uma creche, que é do Partido Socialismo e Liberdade. Está aqui o professor Fernando, que é professor do Estado, já foi professor do município. Eu sou professor não do Estado nem do município, mas de escola particular também. Sou professor de dança, mas é uma área, como disse o Plínio outro dia, é uma área difícil, muito difícil, ele falou. Professor de dança é muito difícil. É, Vitor? Muito difícil? Ensinar esse povo a dançar não é fácil, né? Tem o doutor, mestre e professor José Renato Poli, ou seja, nós temos pessoas, grande parte das pessoas que estão no partido, nacionalmente falando, são ligados à educação. Então, nós temos um olhar diferenciado para a educação. Nós temos um carinho especial quando a gente pensa em educação, porque a gente acredita que a educação é a forma de respeitar a população, é a forma que faz com que as pessoas cresçam enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Bom, lembrando ao candidato que as demais perguntas serão encaminhadas ao senhor e também na página do sindicato, no Facebook, nós temos perguntas que chegaram que o senhor também poderá ter acesso. A partir de agora, suas considerações finais. Eu quero dizer, primeiro de tudo, que foi um prazer estar aqui novamente. Já estive aqui como candidato, não consigo estar em todas as lutas junto com vocês, por conta de agenda mesmo, mas todas as vezes que é solicitada a minha presença, ou eu fico sabendo de alguma atividade de vocês, atividade livre, né? Eu acabo indo, participando, prestando a minha solidariedade, deixando vocês, servidores públicos, muito à vontade para vocês construírem as relações que vocês têm que construir politicamente com a base, mas eu não posso deixar de ir lá dizer, estamos juntos, para o que der e vier. Né? Isso não será diferente em um governo popular, democrático e socialista do Partido Socialismo e Liberdade. As nossas portas sempre estarão abertas para diálogos, para as conversas, para atender às demandas e reivindicações das diversas categorias dos servidores públicos. A nossa proposta, enquanto carro-chefe de programa de governo, é o Congresso da Cidade. Eu vou falar bem rapidinho, eu tenho tempo? Vou falar bem rapidinho a respeito do Congresso da Cidade. O Congresso da Cidade, nós vamos disponibilizar todo o orçamento do município para discussão com a sociedade. Vamos dividir a cidade em várias regiões, vamos fazer encontros, seminários, mini conferências nas regiões
E aí o sindicato tem esse papel importante, né, de fazer os seus encontros, fazer os seus encontros temáticos por categoria, para que a gente possa pensar o orçamento do município. Mas é 1,5 bilhão. O ano que vem é 1,5 bilhão o orçamento. Então, tem muito dinheiro e dá para fazer muita coisa, resolver vários problemas. O sindicato, eu aprendi que o sindicato ele tem que ser solidário a todas as causas. Né? Aprendi lá atrás. E eu percebo que muitos sindicatos não cumprem esse papel. Não é o caso deste. Esse acaba cumprindo o seu papel, né? Que dá solidariedade. Então, pensar a cidade, não dá para pensar a cidade só a partir de uma categoria, no caso, os servidores públicos. Mas cabe a vocês, enquanto sindicato, no nosso governo, pensar a cidade em conjunto com a população. Né? Aquela senhorinha, dona de casa, que está lá no Vetor Oeste, lá, e o sindicato ir lá discutir com ela o que precisa lá. Isso vai garantir que o Congresso da cidade tenha, de fato, representatividade. Então, nós queremos chamar as ONGs, as entidades de movimento popular, movimento social, movimento sindical, as igrejas, das diversas denominações, das diversas matizes, para que a gente possa construir esse congresso. E é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos respaldar. Porque quando perguntarem para mim assim, prefeito, mas quem é o senhor? Ah, eu sou Vanderlei Victorino BA. É uma coisa, é uma resposta. Aí vão perguntar assim para mim, prefeito, quem é o senhor? Eu sou Vanderlei Victorino, conhecido como BA, mas eu tenho uma população atrás de mim. Eu tenho sindicatos, eu tenho movimentos que estão junto comigo, que estão construindo essa cidade, que está pensando um orçamento da cidade, de fato voltado para a cidade. Aquilo que eu falei, 1,5 bilhão é muito dinheiro. E a gente precisa rever esses contratos que existem. Contratos com empresas... Não precisa nem comentar, né? O meu gesto já diz tudo. Mas outros tipos de empresas, como a Duda Mendonça, por exemplo, 40 milhões é muito dinheiro. 40 milhões dá para construir muita creche. Dá para, se não acabar, quase acabar com a demanda de vaga nas creches. Não é verdade? A gente precisa fazer o hospital, a casa de saúde funcionar como um hospital público. 40 milhões dá para fazer isso, não dá? Então, R$3, pagar o valor de R$3 para andar de ônibus na cidade, é muito dinheiro, né? Dá para a gente rever isso, né? Isso a gente vai rever através do contrato. Como eu disse, nós não queremos romper o contrato, mas também não sou eu que vou dizer o que está certo ou o que está errado. Nós, enquanto governo, os nossos secretários e secretárias vão dar mostrar um raio-x, um diagnóstico para a sociedade, e é a sociedade, a partir do Congresso da cidade, que vai dizer qual é a real demanda naquela região, naquele setor, na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, né? Na área da segurança. Então, é esse o compromisso que nós estamos assumindo, a partir do Congresso da cidade. Novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui, coloco o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, à disposição de vocês, para qualquer momento, em período de campanha, fora do período de campanha. Como eu sei que terá segundo turno, e nós estamos acreditando que esse segundo turno, nós estaremos no segundo turno, nós queremos dizer para vocês que nós estamos abertos para qualquer conversa que vocês precisem. Votem BA, votem PSOL, vote 50. Obrigado. Obrigado, candidato. A série de encontros com os candidatos a prefeito receberá na próxima sexta-feira, dia 24, às 19 horas, Ibis Cruz do PTN. Obrigado e até lá.